dia a todos os nossos participantes. Estamos estendendo esta reunião para além dos limites aí do Instituto Sócrates do Anais. É um tema, então, que interessa a todos aqueles que estão expostos a esta situação. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, que compõem, vamos dizer, o núcleo duro do enfrentamento da parada cardiorrespiratória, e a todos os demais também. É um tema muito interessante e muito transversal. Nós estendemos o convite aos nossos enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, para que acompanhassem também a sessão. Muito bem, então esse é um tema importante, relevante, é um tema muito querido ao nosso André Guanais, o nosso presidente. Ele fez toda a pós-graduação dele estudando esse tema, né? E agora eu vou falar um pouco do apresentador. O apresentador é o Hélio Pena, o Hélio Guimarães Pena, o Hélio Pena. O Hélio Pena é um médico especialista em medicina intensiva, especialista em cardiologia e especialista em medicina de emergência. Então, ele está dentro aqui do nosso escopo da medicina crítica, é um grande conhecedor do tema. Ele é o primeiro autor do documento que foi recentemente elaborado e endossado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência, pela AMIB, pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, sobre essas novas diretrizes. Então, vejam, são 4 importantes sociedades que se debruçaram e, sob a liderança do Hélio Pena, produziram esse documento. Ele é o primeiro autor do documento. Então, é por isso que também eu o convidei para que ele pudesse fazer essa apresentação para nós. Hélio Pena, coordenador médico do Instituto de Ensino e Pesquisa do HCOR, Hospital de Cardiologia em São Paulo. Ele é médico do CTI, do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, e ele tem mestrado em uma universidade espanhola e tem doutorado aqui pela USP. Realmente é uma alegria tê-lo hoje nessa nossa sessão. Guanais, tudo bem? Eu estou aqui no Rio de Salvador, na sede, acompanhei e ratifico todas as suas palavras em relação ao Hélio. Tem sido uma liderança, eu acompanhei isso desde o início, tive o prazer de poder fundar, na época, a pedido do nosso colega Zé Maria Costa Orlando, de fundar a Comissão de Reanimação. E desde então, ele fez parte desse grupo, desse grande esforço de trazer para o Brasil o curso Advanced Cardiac Life Support, do qual eu tive o prazer de participar do primeiro curso aqui, oficial, que foi feito com promoção do Einstein e American Heart Association. E depois a Sociedade Brasileira de Cardiologia deu continuidade, mas, na verdade, quem primeiro trouxe foi o professor João Cochlane. Eu fiz antes, 10 anos antes do Sérgio trazer, o professor Cochlane fez, e que era muito amigo do Safa, e eu tive essa oportunidade de fazer. Foi aí que eu conheci o Ari. Só que ele não institucionalizou a questão, tanto que tive que revalidar. Mas, enfim, eu quero dizer que a AMIB participou ativamente, porque a Sociedade de Cardiologia sempre esteve à frente, e naquela época, você, diretor, fica bem a história, a AMIB participou, chegou a fazer, a gente instituiu, se lembra, o Conselho Latino-Americano de Reanimação. E nós tivemos a oportunidade de, no convênio, estou dizendo agora quem está com a Associação Científica, Luiz Decu, justamente, que é uma casa comum ao Hélio, a mim, ao Germano, fiz meu doutorado também lá na USP, no INCOR. O nosso convênio que a gente apresentou na Associação Científica Decu com o INCOR, um dos objetivos dele era disseminar o Advanced Cardiac Life Support no Brasil. E, nesse convênio, nós fomos os disseminadores na Bahia, e fizemos um maior número de cursos, podemos padronizar isso lá, na Bahia, em Sergipe, como desfilação externa automática. Não podia deixar de dizer que é um prazer estar lhe ouvindo e parabenizar aí por você ser um grande entusiasta e um grande difusor da reanimação cardiorrespiratória, entendeu? Os meus outros comentários eu farei no final para que você, depois da sua atualização, eu possa dar uma mensagem do que eu acho que é importante da reanimação para os colegas intensivistas. Mas vamos ouvir agora o Hélio. Obrigado, Marcelo. Muito bem, obrigado, Guanais. Vamos lá, Hélio. Antes de mais nada, é um prazer a gente compartilhar conhecimento, e antes de mais nada, é um prazer a gente rever os amigos. O André faz bastante tempo que eu não vejo, mas pelo menos virtualmente agora
a gente está se vendo. Marcelo, a gente está sempre encontrando aí pelos cursos lá na AMIB de vez em quando. Bom, eu vou compartilhar primeiro a minha tela aqui com vocês, para a gente compartilhar os slides. E aí a gente começa a nossa apresentação aqui. Vamos lá. Bom, então o convite que o Marcelo me fez, um honroso convite. Primeiro, queria parabenizar de novo o André pela escolha do nome da sessão, né? Professor Max Weil, acho que é um ídolo para todos nós da história da ressuscitação cardiopulmonar. Eu, recordando rapidamente com o Marcelo, ontem eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente e, de certa forma, graças ao André, num dos congressos de terapia intensiva em Salvador, que a AMIB fez. O André, eu acho que foi talvez um dos últimos que ele tenha vindo ao Brasil, e eu tive a honra de presidir uma mesa junto com ele, e tenho uma foto que eu guardo com muito carinho até hoje, porque foi realmente um momento de honra na minha vida profissional conhecê-lo, né? Então, honrar essas pessoas com nome. O André também falou muito bem do professor John Lane, que foi o nosso grande pioneiro aqui brasileiro, que trouxe o primeiro ACLS do Brasil, e o segundo PAUS do mundo foi feito também aqui no Brasil. Só tinha tido um nos Estados Unidos, ele trouxe para Campinas o segundo. São pessoas que a gente nunca pode deixar de falar nessas reuniões, porque eles são história da nossa ressuscitação cardiopulmonar, sem dúvida. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as diretrizes atuais da parada cardiorrespiratória, e eu já queria fazer um pequeno comentário no início, que é assim: os senhores sabem que nos últimos 5 anos, o modelo das diretrizes ela foi modificando. A gente tinha aquela tradição de a cada 5 anos uma nova publicação do ILCOR, congregando todas as sociedades mundiais que estudam ressuscitação. Aí, aqui na região da América Latina, a gente tinha a Inter-American Heart Foundation, que nos representava. A associação mais conhecida era a American Heart Association, que todo mundo conhece muito por causa dos cursos de ACLS e PAUS. E essas associações, a neozelandesa, a canadense, enfim, todo mundo se reunia, fazia análise das melhores evidências e publicava uma atualização disso a cada 5 anos. A última diretriz, que foi 2015, mudou esse modelo. A gente passou a ter, então, atualizações anuais. À medida que a gente tinha alguma evidência interessante para ser acrescentada, ao final do ano, já existia uma nova publicação, já existia um statement lá do ILCOR e da American Heart, e a gente ia atualizando. Então, na prática, na verdade, o nosso último statement de atualização de parada cardiorrespiratória é agora de 2020, com a Covid. Na verdade, a ideia era, agora em 2020, a gente ter apenas uma publicação final dessas últimas recomendações dos últimos 5 anos, com alguma atualização, e aí a gente publicar esse consenso final, que vai ser feito agora em 21 de outubro. No entanto, com a Covid, o ILCOR e a American Heart e o Conselho Europeu se viram obrigados a fazer um statement mais breve, atualizando aspectos principalmente focados na Covid-19, e no dia 21 de outubro agora, a gente vai ter a nova publicação da diretriz. Essa diretriz vai trazer algumas mudanças que a gente ainda não pode comentar, porque essa diretriz está em embargo, né? Então ela oficialmente sai dia 21 de outubro com as mudanças, e o que vem nessa diretriz são algumas pequenas mudanças, comentários mais focados na ressuscitação de um modo geral, fora só Covid-19. Hoje a gente vai comentar bastante a questão atual da diretriz, que agrega exatamente esses aspectos da Covid-19 e que exigiu um posicionamento do ILCOR, da American Heart e em termos de sociedades nacionais, isso que o Marcelo comentou no início. A gente tem esse documento da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, junto com a Medicina Intensiva, junto com a SBA de Anestesia, junto com a SBC. É interessante comentar que a nossa publicação, só como curiosidade aqui, ela saiu no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, mas ela acabou sendo encaminhada e publicada no site das sociedades até antes mesmo da atualização da American Heart.
A American Heart fez um consenso sobre a parada na Covid-19, versando muito sobre as questões de suporte básico de vida, e o nosso já foi desde o início muito focado no suporte avançado, porque era uma ansiedade dos emergencistas e intensivistas. Então a nossa, de uma forma até interessante no contexto geral, ela acabou saindo até antes, a gente acabou indo na frente até da sociedade americana e da europeia, mostrando que sim, o país já está maduro o suficiente para gerar conhecimento e para gerar as nossas diretrizes de uma forma independente. Não que elas tenham, obviamente, dissociações conceituais entre essas diretrizes. Então, vamos lá. Alguns aspectos importantes para a gente comentar aqui. Primeiro, em relação ao que muda bastante com essa questão da Covid-19, né? Eu acho que para nós, emergencistas e intensivistas que atuamos no ambiente intra-hospitalar, o que mais muda é a questão do cuidado adicional com a proteção da equipe, com a segurança de cena. Se eu comentar com algum colega emergencista que talvez esteja assistindo aqui, segurança de cena, ele vai dizer, bom, mas isso é o meu dia a dia para um colega emergencista que faz pré-hospitalar, se eu estou no SAMU, no GRAU, no bombeiro, no pré-hospitalar privado, na rodovia, a primeira coisa que eu olho é sempre segurança de cena. Mas venhamos e convenhamos que para nós, emergencistas e intensivistas intra-hospitalares, a gente não tinha todo esse cuidado, vamos ser, com essa questão da segurança de cena. Tinha uma parada cardiorrespiratória na UTI, você male colocava uma luva ali descartável e corria para o leito para tentar fazer esse atendimento, obviamente, o mais rápido possível. E a Covid, por todos os seus aspectos relacionados à infecção e pelo tudo que nós vivemos no nosso dia a dia e na carne, todo mundo teve aqui colegas contaminados ou se contaminou eventualmente, e teve colegas graves que teve que cuidar, a gente realmente se viu diante de uma doença que nos assustou um pouco e que nos fez refletir muito sobre essa questão do autocuidado e da preocupação que a gente tem com a infecção. Então, um ponto importante é que a equipe e a cena deve estar segura para o atendimento da parada cardiorrespiratória, seja ele no ambiente intra-hospitalar ou pré-hospitalar. Então, no intra-hospitalar, obviamente, esses pacientes devem estar sinalizados como pacientes COVID-19 ou potencialmente COVID-19, para que a equipe tenha essa atenção. E no pré-hospitalar, a gente tem trabalhado muito com o conceito de que, na dúvida, é um período de pandemia, eu não sei o que eu vou encontrar, então como socorrista no pré-hospitalar eu vou ter que sim imaginar que todos os pacientes são potencialmente Covid-19 e que, portanto, eu vou ter que me proteger para esse atendimento. Outra mudança que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente é que boa parte desses pacientes que chegam ao hospital, eles são pacientes que têm dificuldade, que vão necessitar em algum momento, os mais graves, de intubação orotraqueal. Portanto, é relevante sempre avaliar dificuldades para a laringoscopia o mais precoce possível. Então, quando esse paciente admite na unidade de terapia intensiva ou no departamento de emergência, é sempre importante fazer uma avaliação adequada, o mais focada possível na via aérea, já para predizer se eu vou estar à frente a um paciente com via aérea difícil na hora que eu for abordá-lo e para me preparar para isso. Para isso, a gente recomendou também nessas diretrizes que os departamentos de emergência e unidade de terapia intensiva passassem a utilizar, se ainda não utilizavam, scores para avaliação de via aérea já na admissão. A gente recomendou o score Macocha, que é um score bastante prático, que a gente utiliza, por exemplo, na unidade de terapia intensiva do Einstein. Todos os pacientes que são admitidos, a gente faz uma coxa na admissão e já deixa sinalizado isso no prontuário, se ele é uma via aérea difícil ou não. Ou o Lemon, que também é um mnemônico que a gente usa bastante, já mais para o departamento de emergência, para avaliação das vias aéreas difíceis e para sinalização, já deixando pronto ali no prontuário se o colega precisa se precaver com isso ou não durante a intubação. Outro cuidado adicional nessa introdução geral que eu estou fazendo são algumas coisas que ficaram no subconsciente aí do emergencista, do intensivista, de que todas as paradas dos pacientes da Covid-19 seriam por hipóxia ou eventualmente por acidemia. E o que a gente viu na prática, ou seja, que portanto seria a AESP ou atividade elétrica sem pulso. E o que a gente viu na prática, depois de um tempo, é que a gente começou também a ter pacientes em parada cardiorrespiratória em ritmos chocáveis, com fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. E a gente percebe que
parte dessas paradas talvez também possam ter sido associadas a alguns tratamentos que foram testados ou largamente utilizados até off-label no início aí da pandemia e que ainda são utilizados pela população de um modo geral, particularmente cloroquina, hidroxicloroquina ou mesmo azitromicina, que são medicamentos que oferecem potencial risco de alargamento do intervalo QT em até 17% dos casos e que, portanto, podem propiciar a ocorrência de parada cardiorrespiratória em ritmos chocáveis. Portanto, a gente tem que estar preparado para atender uma parada na Covid-19 que não é só em AESP ou assistolia, mas também em ritmos chocáveis. Bom, o processo de tomada de decisão também entre iniciar ou não iniciar uma RCP nesses indivíduos continua sendo o mesmo. Ou seja, as discussões sobre cuidados de fim de vida, terminalidade ou sobre os benefícios eventuais de se realizar uma ressuscitação cardiopulmonar no paciente Covid-19, ela continua aplicável para nós na terapia intensiva. A rotina que a gente faz nas visitas de decidir esse paciente tem ou não tem benefício em relação à ressuscitação, com a decisão conjunta com o médico assistente, com a família, isso continua prevalecendo para os pacientes Covid-19. É óbvio que isso é mais fácil de fazer na unidade de terapia intensiva do que no departamento de emergência, que a gente muitas vezes recebe o paciente em parada cardiorrespiratória ou tem pouco tempo ainda para ter avaliado esses benefícios, né? Mas só lembrando que as decisões ou diretivas de não ressuscitação cardiopulmonar, elas continuam valendo, elas devem ser adequadamente documentadas, comunicadas à equipe, como a gente tem feito de rotina nas nossas unidades. Bom, em relação às precauções padrão, quando eu começo o momento da ressuscitação cardiopulmonar. Lembrem-se que a ressuscitação cardiopulmonar é um dos procedimentos que mais propicia liberação de aerossol nesses pacientes. Eu vou fazer compressão torácica e eventualmente eu vou fazer ventilações. Então o equipamento de proteção individual é fundamental. E o que deve constar no kit de paramentação desses pacientes? O que deve constar para o equipamento de paramentação dessa equipe que vai atender esse paciente? O gorro, a máscara N95, o óculos de proteção, o campo facial, os aventais que devem ser impermeáveis, as luvas que devem ser de cano alto, portanto as luvas descartáveis para proteção do punho, porque a maioria desses aventais tem o punho, tem a manga um pouco mais curta, então quando você começa a fazer a compressão, o movimento, a tendência é recuar e expor o punho. E alguns hospitais têm adotado também o uso de propés, né? Uma discussão em relação a esses equipamentos que se faz muito é a questão: eu já estou de óculos, eu preciso usar o óculos e a face shield? Sim, a recomendação é essa. Se você tiver disponibilidade dos dois, utilize os dois. Quanto mais protegido você está nessa situação, melhor. Então, da cabeça para baixo, a gente sempre relembra gorro, óculos, máscara N95, campo facial, o avental impermeável, as luvas de cano alto e os propés. Uma outra recomendação que a gente fez por dois motivos, um para diminuir, principalmente para diminuir a quantidade de pessoas circulando e diminuir a exposição da equipe, e o outro para que nós tenhamos também até uma otimização em termos de uso desses EPIs, porque são equipamentos que a gente usa em larga quantidade, que em alguns momentos da pandemia a gente percebeu que para alguns serviços eles ficaram em número limitado, é que a gente limitasse um pouco o número de pessoas que vai proceder esse atendimento. O ACLS tradicionalmente recomenda grupos de 6 e a gente deixou uma recomendação de no máximo 5 pacientes, 5 socorristas rodando dentro daquele atendimento, para que a gente diminuísse exposição de equipe e uso e gastos e uso de muitos EPIs, obviamente. Bom, no atendimento inicial da parada cardiorrespiratória, o reconhecimento dessa parada continua seguindo a mesma conduta tradicional que a gente tem nas diretrizes mundiais de ressuscitação pelo IUCOR, pela American Heart Association, pelas diretrizes brasileiras, ou seja, avaliação do nível de consciência, solicitação por ajuda, avaliação de pulso e respiração e início da ressuscitação. Isso não muda nada para Covid-19, exceto, como eu falei, a paramentação adequada. Então, eventualmente, o início dessa ressuscitação cardiopulmonar, em algumas situações, será até
pode ser até retardada em algum tempo para que a equipe, ou pelo menos para as pessoas que vão começar esse atendimento que é com a compressão torácica, já estejam adequadamente paramentados. É lógico que dentro do ambiente de uma zona de corte, por exemplo, você tem uma unidade de terapia intensiva, ou mesmo um departamento de emergência que você está nos famosos covidários ou nos fluxos já respiratórios, a maioria da equipe já está bastante paramentada. Pelo menos N95, óculos e um scrub, um pijama, todo mundo já está naquele ambiente, só vai provavelmente colocar o avental impermeável, a luva, o face shield, não vai ser um procedimento tão demorado. O mais demorado habitualmente é quando você está num ambiente que você está completamente fora desses equipamentos, por exemplo, uma parada numa enfermaria que não é uma zona de corte, alguma coisa, ou mesmo no pré-hospitalar que você demora um pouquinho mais para se paramentar. O início da ressuscitação é feito com as compressões torácicas contínuas em adultos, e a ideia é, se eu estou num ambiente que não me garante uma adequada proteção para ventilação, ou seja, se eu não estou adequadamente paramentado, se eu não tenho os equipamentos para paramentação, se eu não tenho como fazer essa ventilação de forma adequada, eu vou fazer a RCP só com a compressão. Inclusive no pré-hospitalar se discutiu bastante isso no consenso, como é que faria, por exemplo, uma parada num ambiente extra-hospitalar que eventualmente eu fosse proceder à ressuscitação cardiopulmonar sem muitos recursos. O recomendado, tanto por diretriz nacional quanto internacional, é que eu fizesse uma mínima proteção da via aérea desse paciente, que poderia ser com a utilização de uma máscara cirúrgica ou, na ausência dessa, com uma toalha, um lençol que pudesse cobrir a boca e a narina do paciente enquanto eu faço as compressões, né? Para os ambientes que eu tenho a adequada proteção, obviamente eu vou fazer a compressão torácica, e no início existia muito esse temor da ventilação. Poxa, então eu vou fazer mesmo na terapia intensiva, eu vou só fazer a compressão torácica? Não. Veja bem, na terapia intensiva, na maioria dos locais, você vai estar numa zona de corte, você vai estar com a proteção com os EPIs adequados. A boa parte dessas unidades, talvez você esteja dentro de um quarto com pressão negativa, mas ainda que não esteja, você está com a equipe toda paramentada e você tem condição de fazer uma ventilação no seguinte cenário: se o paciente não está ainda com a via aérea avançada, você pode proceder à ventilação deixando um profissional responsável para fixar bem a máscara no rosto do paciente, ou seja, alguém que vai só cuidar da fixação da máscara no rosto, e o outro que vai fazer a ventilação, evitando hiperventilação, que já é uma recomendação para a parada cardiorrespiratória de um modo geral, mas com um cuidado adicional de, entre a máscara e a bolsa, deixar um filtro do tipo filtro EPA ou HMEF, que são filtros, ambos os filtros, que reduzem o número de partículas, não é que eles promovem a isenção da eliminação das partículas, mas reduzem bastante o número de partículas eliminadas por aerossol. Então eu poderia fazer o procedimento de ventilação. É óbvio que uma das prerrogativas da parada cardiorrespiratória na Covid-19, uma das peculiaridades, melhor dizendo, do atendimento dessa parada, é que você consiga garantir uma via aérea invasiva o mais rápido possível. Você consiga isolar a via aérea desse paciente o mais rápido possível, primeiro para conseguir uma boa ventilação e segundo também para diminuir a eliminação de aerossol para o ambiente e para a equipe. Bom, e aí dentro desta grande modificação do algoritmo de parada, então até agora nós tivemos duas modificações, né? A primeira modificação foi eu ter todo esse cuidado com a segurança de cena e a paramentação, e a minha segunda modificação passa a ser essa: eu passo a ter uma priorização na obtenção de uma via aérea avançada no paciente em parada cardiorrespiratória. Os senhores todos estão muito familiarizados com os conceitos do ACLS tradicional, que a gente realmente não tinha já há algum tempo, aí desde 2005 mais ou menos, a gente já não tinha mais essa preocupação tão grande com a obtenção de uma via aérea definitiva durante a parada, já no início da parada, né? Se eu estava ventilando bem com a bolsa e a máscara, eu seguia em frente, eu não tinha toda essa preocupação. Agora existe realmente uma recomendação, uma forte recomendação para que eu obtenha já a via aérea avançada no início do atendimento, o mais breve possível, e essa recomendação é que essa via aérea deve ser feita com a utilização da videolaringoscopia.
Qual a finalidade da videolaringoscopia nessa recomendação, que tanto foi uma recomendação nacional quanto internacional? Primeiro, porque o videolaringoscópio é um equipamento que está já devidamente posicionado nos algoritmos de via aérea difícil como um dos equipamentos que nos auxilia tremendamente na obtenção do acesso à via aérea, nesses algoritmos. Portanto, a ideia inicial, bom, eu já vou, considerando que eu não tenho muito tempo para obter essa via aérea e que eu tenho que ser preciso já nas minhas primeiras tentativas, eu já vou partir com o uso de um equipamento que tradicionalmente é um equipamento que eu já usaria para uma situação de via aérea mais difícil. Segundo ponto importante, quando eu uso o videolaringoscópio na técnica correta, eu me debruço menos sobre o paciente, eu fico menos próximo de uma exposição da via aérea, né? A distância que eu me posiciono para usar o videolaringoscópio, diferente da videolaringoscopia tradicional, é um pouco mais distante, um pouco mais, principalmente para quem não é tão experiente na obtenção da via aérea, como, por exemplo, não são colegas anestesiologistas ou mesmo emergencistas intensivistas tão habilitados em via aérea. Então eu consigo ficar um pouco mais distante, né? Então essa foi as duas justificativas maiores para a obtenção. É lógico que existem alguns trials que foram justificativas para o uso do videolaringoscópio, como, por exemplo, o sucesso na tentativa de intubação já com a primeira tentativa de laringoscopia utilizando o videolaringoscópio maior do que com o laringoscópio tradicional, mas não eram para situações de parada em Covid-19, era extrapolação de evidência. Bom, na falência da intubação, na falência de 2 tentativas, e a recomendação é essa, faço sempre com um profissional mais experiente. Falhou na primeira tentativa, falhou na segunda, a ideia é não ficar insistindo e passar para um dispositivo extraglótico. E aí a gente chama atenção para 2 dispositivos extraglóticos que foram recomendados. A máscara laríngea tipo Fast Track ou tipo AirQ. Essas 2 máscaras, que os senhores veem aí nessa fotografia, essas 2 máscaras foram recomendadas porque através delas eu consigo, numa segunda tentativa, depois que eu já garanti a oxigenação, a via aérea ali adequada, eu consigo posicionar o meu tubo endotraqueal através delas, ou seja, eu não teria que manipular de novo a via aérea desse paciente, tirando o dispositivo extraglótico, videolaringoscopando e passando de novo o tubo endotraqueal, aí já com um colega mais expert em via aérea difícil. Então a ideia é diminuir também a exposição desse segundo colega que vem para a obtenção da via aérea, no caso da falência, e já garantir o isolamento de uma via aérea com acesso mais definitivo através desses 2 equipamentos. Bom, e aí nós vimos outra peculiaridade, da parada cardiorrespiratória na Covid-19. Os pacientes que param na Covid-19, boa parte deles são pacientes que estão em ventilação mecânica. A gente sabe que da taxa, segundo dados do Colégio Americano de Emergência, nos Estados Unidos, em torno de 12 a 15% dos pacientes que procuraram os departamentos de emergência eram pacientes que eram graves e 3 a 6% desses foram para ventilação mecânica. E desses 3 a 6%, a taxa de parada cardiorrespiratória foi relativamente alta lá nos dados americanos. A gente não tem ainda, infelizmente, esses dados aqui nacionais. Então não é incomum a gente ter um paciente em ventilação mecânica que eventualmente teve parada cardiorrespiratória e que se beneficiaria com a ressuscitação cardiopulmonar. Nesse cenário, a Covid-19 acrescentou nas diretrizes algo que a gente vinha discutindo já há algum tempo. Não era incomum essa discussão nos últimos 3 ou 4 diretrizes do ILCOR, essa história de paciente para em ventilação mecânica, tiro do ventilador ou não tiro do ventilador. Até agora, como não havia evidência para isso, o que tradicionalmente continuava se fazendo era retirar o paciente da ventilação mecânica e ventilar com a bolsa, né? Com a ideia de que quando eu faço isso, eu já estou também fazendo aquela regrinha do mnemônico DOPE, que é avaliar se o tubo deslocou, se o tubo obstruiu, se tem um pneumotórax ou se houve algum defeito no equipamento. Mas na Covid-19, devido à exposição a aerossol, né, e a ideia da ventilação com a bolsa, por mais que eu use o filtro EPA, obviamente ela oferece uma exposição
de aerossol em alguma quantidade. A ideia era a proteção da equipe, mantendo um sistema fechado de ventilação, e também, por que não, uma oferta de fração inspirada de oxigênio o mais próximo de 100%. Então, se mantém o paciente em ventilação mecânica e se padronizou esses parâmetros para o ajuste do ventilador. Uma FO2 de 100%, passar o paciente para volume controlado 6 ml por quilo, um tempo inspiratório de 1 segundo, a frequência respiratória em torno de 10, a PIP de 0, que foi bastante discutida. Tinha um grupo que defendia inicialmente a possibilidade de manter PIP pelo menos fisiológica, de 5, 6, mas por uma questão de recomendação até de bioengenharia, se manteve a PIP 0, com a ideia de despressurizar um pouco o sistema e diminuir principalmente a chance eventual de acidentes no caso de atendimento da parada cardiorrespiratória em ritmos chocáveis e que fosse necessário desfibrilar esse paciente. Alarmes de pressão em torno de 60 centímetros de água, com alarmes de volume minuto e máximo e mínimo também ajustados. O tempo de apneia de 6 segundos. A sensibilidade ao trigger ajustar para o menos sensível possível, ou seja, dificultar que o ventilador cicle durante as compressões, que o estímulo da compressão não funcione como um estímulo de trigger para ciclagem. E alguns ventiladores aqui no Brasil têm a função RCP-PCR, é só um botãozinho que você aperta lá e ele já ajusta tudo isso e te facilita tremendamente a vida. Para ajustar tudo isso e para cuidar disso, é importante que tenha alguém da equipe responsável pela ventilação. Então, eu continuo mantendo aquela designação de funções que eu faço no ACLS, designando alguém para ventilação. Em geral, é o colega da fisioterapia ou da enfermagem que faz isso, que ele fica responsável por ajuste do ventilador nesses parâmetros, para que a gente tenha uma ventilação adequada. Bom, outra questão bem discutida que é também uma modificação, PCR em posição prona, né? A posição prona na ventilação mecânica já nunca saiu, obviamente, de moda, até pelas suas evidências, mas ela voltou fortíssima. Eu acho que, aliás, eu sempre comento que vai ser uma das grandes heranças para as unidades de terapia intensiva após Covid-19 vai ser a questão da ventilação em posição prona, porque unidades que nunca pronaram na vida passaram a fazer isso e discutir as indicações quase que rotineiramente, né? Então, prona veio realmente forte, como um forte aliado para ventilar esses pacientes durante a ventilação mecânica e até fora dela. Nós começamos a usar autoprona nos pacientes, né, que ainda não estavam em ventilação invasiva. E com isso vem o outro lado da história. Paciente em prona também pode parar em prona. E aí o que eu faço? Se o paciente está em autoprona e parou, é muito simples, ele não está entubado, ele está com... Eu rapidamente consigo mobilizá-lo e consigo voltar para a RCP na posição supina. Agora, para um paciente que está entubado, acesso venoso central, pressão arterial média e outras formas de monitoração, e às vezes pacientes de peso elevado, dificuldade para mobilizar, a gente dificilmente vai conseguir despronar esse paciente com segurança imediatamente para iniciar a RCP. Então, baseado em estudos da década de 90, que descreveram séries de casos que descreveram RCP em pacientes em posição prona, não por causa de síndrome respiratória aguda grave, mas por quadros de cirurgias, em neurocirurgias principalmente, foi aventada a possibilidade de retornar, pelo menos começar a compressão torácica com os pacientes na posição prona, posicionando a mão na região interescapular, como os senhores estão vendo, e avaliar se essa compressão está sendo adequada ou não, baseada na capnografia e na diastólica da pressão arterial média. Na diastólica da pressão arterial invasiva, desculpem. Então eu preciso de um capnógrafo, ele tem que estar acima de 10 milímetros de mercúrio, um capnógrafo com forma de onda, preferencialmente, e a diastólica da pressão arterial invasiva, que eu vou mensurando, que deve estar durante as compressões acima de 20 milímetros de mercúrio. E aí eu vou despronar o mais rápido possível. A hora que eu conseguir realmente, tiver segurança para despronar, trazer ele para a posição supina, eu faço isso. Vocês notem aqui na figura do lado que até chocar eu posso chocar também. Se for um ritmo chocável, eu desfibrilo esse paciente utilizando as PAs nessa posição. A gente está quase terminando aqui.
E aí eu vou só fechar com vocês aqui falando um pouquinho do algoritmo. Essas figuras que vocês têm aqui tá naquele artigo que o Marcelo comentou com vocês no início. É o algoritmo de atendimento da parada cardiorrespiratória paciente Covid-19 aqui chancelado pelas nossas sociedades nacionais. O que ele tem de diferente? Pouca coisa. No início ele tem a questão da paramentação, que a gente já chamou a atenção bem, que a equipe tem que estar toda paramentada adequadamente para começar esse atendimento, lembrando gorro, óculos, N95, face shield, avental descartável, luva de cano longo e alguns serviços ProPES, que a gente deve entubar esse paciente o mais breve possível, com um detalhe importante, em sendo um ritmo chocável, eu não vou retardar o choque para entubar o doente, então se está lá uma fibrilação, uma FV, uma TV sem pulso, a prioridade continua sendo o choque, e eu vou entubar a hora que der. Né? Se é um ritmo não chocável, sistolia, a ESP, eu já me preparo logo para garantir essa via aérea, se ele não tiver com a via aérea invasiva, 2 tentativas com videolaringoscopia, não consegui a terceira, um dispositivo extraglótico. Né? E aí eu gostaria, as drogas não tem diferença, epinefrina, mildarona, lidocaína, a gente não tem diferenças no atendimento desses pacientes, e eu queria chamar a atenção de vocês só para as causas de PCR. As causas de PCR continuam sendo as mesmas, né? A gente continua ali com os Hs e os Ts, os 5Hs e 5Ts famosos que a gente tanto fala, mas especificamente para a Covid-19 a gente sabe que alguns desses são mais frequentes, né? Então a gente tem a hipoxemia, óbvio, a acidemia, bastante frequente, a hipercalemia, esses pacientes fazem quase 30% deles ou mais disfunção renal, então ficar de olho na hipercalemia. Nós tivemos os casos de tamponamento cardíaco por causa das miocardites e pancardites associadas ao vírus e também bastante embolia pulmonar. Né? Os senhores acompanharam bastante eventos embólicos nesses pacientes, e a embolia pulmonar foi muito frequente. E aí eu gostaria de chamar a atenção para a recomendação da Associação Americana e do ILCOR desde a diretriz aí de 2015, que vai ser reforçada agora em 2020 certamente, que é o uso da ecocardiografia durante a parada cardiorrespiratória. Então é importante que a unidade de terapia intensiva, é importante que o departamento de emergência tenha rotinas de uso da ecocardiografia durante a PCR, treine a equipe para utilizar. Então, na hora que você está verificando o pulso ali nos 10 segundos, você faz a avaliação de 4 câmeras rapidamente. Isso te permite avaliar coisas do tipo tamponamento, pneumotórax e embolia pulmonar, que tradicionalmente eram diagnósticos muito difíceis de serem feitos durante a parada cardiorrespiratória, quando a gente não tinha esse recurso do eco. Então, é interessante agregar isso na rotina da unidade de terapia intensiva do departamento de emergência, tá? Bom, essa imagem aqui que foi publicada pela American Heart é bem um resumo de tudo isso que a gente falou, para terminar aqui, né? Então, o que é diferente aí nas diretrizes de ressuscitação da Covid-19? A equipe está adequadamente paramentada, né? Bem protegida, limitar o número de pessoas que vai ficar dentro do quarto fazendo o atendimento da parada para não contaminar muita gente, priorizar a oxigenação e ventilação, definindo estratégias que minimizem a quantidade de aerossol que eu vou levantar, então usar filtro EPA sempre entre a bolsa e a máscara, entre o tubo e a bolsa, no ventilador. Se o paciente já está entubado, mantê-lo na ventilação mecânica durante a ressuscitação. Se ele não está entubado, entubar o mais rápido possível e, se necessário, usar um extraglótico, se eu não estou conseguindo fazer isso. Então, essa figurinha aí é bem interessante porque ela dá um bom resumo de tudo isso que a gente comentou. Essa é a publicação que o Marcelo comentou, então ela é um motivo de orgulho para nós aqui do Brasil, mais do que questões científicas, etc., porque ela foi a primeira diretriz, na verdade, pelo menos de ressuscitação, que a gente conseguiu fazer uma coisa inédita no país, que é juntar força, né? Era um momento de juntar força, então a gente foi batendo na porta de todo mundo. Ela começou com uma iniciativa da Brasileira de Emergência,
que é a associação que eu presido no momento, e eu achei que era legal a gente ir juntando forças com todo mundo. Então a gente foi lá na AMIB, falou com a Suzana de imediato achou a ideia ótima e topou e agregou a AMIB junto, vamos fazer isso junto. Depois a gente, através do Sérgio Timmerman, na SBC também, e finalmente na SBA, a gente conseguiu da anestesia também o apoio final com a professora, com a equipe da USP, e aí por fim a gente conseguiu então uma diretriz que juntasse, na minha opinião, talvez as 4 sociedades que estariam mais diretamente envolvidas com esses atendimentos de parada cardiorrespiratória, e construir um posicionamento sobre a ressuscitação cardiopulmonar no paciente suspeito de Covid-19, juntando então essas 4 sociedades, que foi publicado no Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Outra atividade muito legal que a gente fez nesse período juntando forças também foi que a Abramed e a AMIB se tornaram sociedades que já tinham sem dúvida uma identificação muito grande entre elas. Se a gente olhar a história da Abramed é feita por muitos intensivistas, né? O nosso primeiro presidente fundador é o Luiz Alexandre, que a gente sempre brinca que é o homem, o Valiati costuma brincar, nosso amigo Valiati costuma brincar que o Luiz Alexandre é o homem de 2 mundos, né? Como o Garibaldi, porque foi o cara que batalhou, foi um dos caras que batalhou tremendamente pelo reconhecimento da terapia intensiva como especialidade da medicina intensiva, e também foi o cara pioneiro em reconhecer a medicina de emergência como especialidade. Então, nada mais justo que a gente tivesse nesse momento de combate à pandemia muito próximos, e a Abramed e a AMIB juntaram forças, publicaram várias recomendações juntos, e isso culminou com essa publicação deste livro agora, chamado Recomendações de Medicina de Emergência e Medicina Intensiva para a Covid-19, que tem todas as diretrizes que a Abramed, a AMIB e a AMIB lançaram nesse período. Também tem a diretriz da Federação Latino-Americana de Emergência, que a Abramed faz parte, da FLAME, e a gente fez a geração de um conteúdo disso em um formato de um curso EAD, que a gente disponibilizou junto com o livro, e também recentemente disponibilizou para a Associação Médica de Angola. Então os angolanos estão trabalhando agora, recebendo esse suporte que a gente deu via a Abramed, a AMIB e a AMIB, né? Acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês aqui. Eu vou sair aqui do compartilhamento para a gente abrir aí para questões e discussões. Muito obrigado, viu? Muito bom, Hélio. Apresentação clara, precisa, límpida, né? Muito bem. Eu tenho algumas perguntas aí que me chegaram aqui pelo chat. Então, como eu sou o mediador, eu tenho que fazer as perguntas que me chegam, certo? Então, a primeira pergunta, uma pergunta recorrente aqui, é sobre a videolaringoscopia. Então, muito interessante. A videolaringoscopia, nós inclusive temos alguns anestesistas aí que estão envolvidos na via aérea, né, dos pacientes COVID, porque teoricamente eles são os mais habilitados, etc. Mas tem gente que prefere a laringoscopia comum porque acha que é mais rápido, que a chance é maior de sucesso, embora a proximidade com o paciente seja maior, né? Você fica mais próximo do paciente. Eu pedi lá nas nossas unidades, a gente adquiriu, o ISG foi sensível ali, adquirimos videolaringoscópios, mas não é tão simples assim. Queria que você comentasse. Muito bom, Marcelo, e eu queria agradecer a pergunta do colega que fez, porque esse é um tema para a gente discutir mesmo, né? A videolaringoscopia, como eu falei para vocês, dentro dos consensos, ela veio como recomendação tanto do nosso consenso nacional quanto dos consensos internacionais, não tem distorção entre eles. Obviamente, se você levantar a evidência para justificar isso, de novo, não tem trabalho na Covid-19 ou especificamente na parada. Os trabalhos são comparando sempre a primeira tentativa de intubação com vídeo sem vídeo e uma maior taxa de sucesso
com um vídeo laringoscópio. Mas essa questão que você colocou, Marcelo, e que os colegas também sempre perguntam, é muito interessante. Vídeo laringoscopia, eu sou também um aficionado por via aérea, então eu sempre costumo dizer, quando a gente treina em curso, dia a dia, com residente, que vídeo laringoscopia é um equipamento, sim, que exige curva de aprendizado, né? A primeira sensação que todos nós temos quando a gente pega aquele vídeo laringoscópio na mão, que acha um negócio sensacional, a gente enfia lá no manequim, eu já estou vendo a epiglotse, e diz assim, pô, sensacional, vou conseguir entubar da primeira vez. Aí eu sempre faço essa pegadinha, então pega o tubo e vai. Raramente o colega consegue da primeira vez, na maioria das vezes ele enfia no esôfago, mesmo vendo claramente ali o que ele acha que é a via aérea exposta, né? Porque ela exige uma mudança de técnica que já começa desde a introdução, né, do vídeo laringoscópio na boca do doente. Eu já não vou entrar pela direita, rebater língua para a esquerda, eu já tenho que entrar medial, né? Então todo esse posicionamento, todo esse treinamento com vídeo laringoscópio é importante para ser feito. Óbvio, eu gosto da videolaringoscopia, eu acho que depois que você tem essa curva de aprendizado, ela realmente tinha um tremendo aliado, mas eu acho que na hora de uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, se eu não tenho ainda essa habilidade, essa curva de aprendizado com a videolaringoscopia, eu tenho a impressão, como o colega que talvez perguntou tenha também, que o laringoscópio normal vai me ajudar muito mais. De qualquer forma, a gente resolveu sustentar isso na diretriz, até como uma maneira, da gente aproveitar esse momento também para nos equipar melhor em termos de unidade de terapia intensiva e um departamento de emergência, para trazer esse conhecimento para o emergencista e para o intensivista, para que ele adquira essa habilidade e para estar alinhado com as recomendações de segurança também do procedimento, né? Acho que é isso. Muito bem. Hélio, outra questão que chega é a seguinte, eu acho muito interessante também, os dispositivos supraglóticos, a gente teria que ter o cuidado, as máscaras laríngeas principalmente, de optar pelos dispositivos de terceira geração, porque são dispositivos que, através de um buge, eu consigo depois entubar sem precisar fazer laringoscopia novamente. Então, queria que você comentasse, porque a maioria que a gente encontra são os dispositivos ainda de primeira geração ou de segunda. E se você tem ideia se o custo de terceira geração é muito maior do que aquele de primeira e segunda. Perfeito, ótima questão também. Justificando também, por que os dispositivos extraglóticos, né? Uma preocupação frequente nessas diretrizes, tanto nacionais, mas principalmente agora para nós também nas nacionais, mas as internacionais, uma das grandes preocupações que se tinha em relação ao dispositivo extraglótico era o fato de que a gente estava produzindo em nível internacional uma diretriz que também suprisse o atendimento dos paramédicos. E o paramédico americano, que também tradicionalmente aborda a via aérea, nem sempre tem uma curva de sucesso e treinamento tão grande no definitivo quanto a nossa, por exemplo. Não consegue realmente entubar tão rápido, às vezes, quanto o colega emergencista intensivista. Então, para eles, o dispositivo extraglótico é muito frequente, é muito comum, e ele está muito associado no atendimento até da parada cardiorrespiratória. E aí a ideia de que usar um dispositivo extraglótico nesse paciente seria bastante frequente nessa condição e depois ter que manusear de novo a via aérea desse paciente com uma laringoscopia e aí talvez já edemaciado ou com sangramento, etc., ou seja, com mais aerossol e com menos chance de sucesso da abordagem, fez com que se pensasse em utilizar um dispositivo extraglótico que já permitisse a intubação, portanto, os de última geração, como você comentou. Sim, infelizmente o custo é mais alto, né, porque são dispositivos que não tem tanta sofisticação em termos de suporte adicional no que eles ofereciam na primeira geração, mas eles têm valores um pouco mais elevados. A gente já tem alguns dispositivos com valor mais acessível, mas a maioria deles ainda é importado, então por isso a gente tem custos que, até onde eu sei, estão na faixa de até 700, 750, por exemplo, uma máscara laríngea do tipo Erkill. A Fast Track talvez seja até um pouquinho mais cara, né? Para nós, como eu falei, é interessante também colocar na diretriz nacional, porque a gente agora tem um
posicionamento em discussão também com o Conselho Federal, que é a questão da abordagem da via aérea através do profissional de enfermagem, utilizando o dispositivo extraglótico. Isso já é prática em alguns ambientes de pré-hospitalar, obviamente supervisionada pelo diretor técnico dessas unidades, mas agora está em discussão no CFM realmente a normatização disso junto com o Corém, para que o profissional de enfermagem capacitado possa dispor do uso do dispositivo extraglótico. E aí, mais uma vez, a gente teria esse mesmo cenário, né? Uma via aérea já previamente manipulada, que talvez já é demasiada, com sangramento, que seria interessante a gente poder fazer isso através do dispositivo e não ter que laringoscopar de novo. Mas o custo é mais alto. Muito bem, muito bom, Hélio. Deixa eu ver se eu tenho muitas mensagens aqui elogiando a apresentação, a qualidade da apresentação, etc. Muita gente aqui. Tivemos 86 participantes no pico, 86 não, 86 pontos. Como alguns pontos, a gente deve ter 5, 10 participantes. Provavelmente a gente passou da centena, uma audiência muito boa, muito expressiva, proporcional à qualidade do apresentador e da apresentação. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. No texto que eu li, o documento do posicionamento, que é um documento muito bom, muito visceral, tem ali vamos ver se eu entendi bem. Tem uma menção ali que, por exemplo, pacientes idosos com Covid-19, que fazem parada cardiorrespiratória, a gente não deveria reanimar. Eu entendi bem? É isso mesmo? Ou tem alguma nuance aí, Hélio? Na verdade, o que a gente colocou ali, Marcelo, foi uma abertura também para um posicionamento dificultoso que a AMIB e a Abramed tentaram e resolveram assinar juntas, que era a questão da avaliação de recursos, da avaliação de avaliação racional de recursos. Felizmente, na maioria das regiões brasileiras, a gente não teve claramente esse problema, mas certamente em alguns pontos da região norte, sim, possivelmente em alguns pontos do estado do Amazonas, né? E a ideia da AMIB era um posicionamento não obviamente focado no idoso. A gente tem histórias concretas de que não são todos pacientes, né? No Albert Einstein a gente chegou a tirar pacientes com 103 anos da UTI, que eram obviamente previamente funcionais e saíram bem. A gente tem uma história que circulou aí, que todo mundo deve ter visto, de um senhor, acho que se não me engano foi no Hospital das Forças Armadas em Brasília, um pracinha brasileiro, o senhor Hernando, que foi entubado e lutou na Segunda Guerra Mundial e saiu muito bem também da Covid-19. Quer dizer, a gente não quis posicionar especificamente que todo idoso não seria, obviamente, ressuscitado, mas que a gente tivesse que pensar em algum momento na otimização de recursos, fossem de vaga de terapia intensiva ou fossem de ventiladores no departamento de emergência, e que isso deveria passar pela discussão de cuidados proporcionais, talvez já no departamento de emergência para alguns pacientes, né? E nesse cenário, obviamente, a idade entraria com um dos pontos de discussão, mas não necessariamente o primordial para que não se ressuscitasse. Certo. Seria num cenário de esgotamento. Né? Isso aí. Bom, Marcelo, eu vou passar para o André, mas antes, André, só tenho mais uma questão que foi encaminhada pelo chat, que é sobre a revisão 2020 de outubro. Querem saber quais são as novidades, mas aí o Hélio já disse que não pode adiantar. Né? É isso a aí gente mesmo, tem nenhuma palhinha? Nenhum spoiler, né? A gente está sob embargo, né? Dia 21 de outubro a gente realmente recebe agora a diretriz. A gente já está numa fase de revisão e preparação de um documento traduzido que a gente sempre libera, que é um documento que eles chamam de
de resumo do guideline, né, que isso deve cair já na rede dia 21 de outubro, já com esse resumo em português, né. Mas realmente informações, a gente tem o embargo do IUCOR, da American Heart, nesse período a gente realmente não pode comentar. Sem spoilers. Ok, Hélio, sem problema. Vamos passar para o André. André Guanais. Oi, Marcelo. Fazer algumas considerações. Primeiro, parabenizar Hélio com uma exposição muito objetiva, clara, e parabéns. É um tema sempre instigante, não é? Quanto à apresentação, duas considerações. A primeira é que eu acompanhei e participei André, a conexão só está bom. Vê se você 2000, consegue melhorar a conexão. depois em 2005. E nas World Creek Conference, que o Peter Safra promovia, né, onde estava a nata dos pesquisadores, e estava a maioria dos grupos que pesquisavam do Monteiro, do Arizona, do Calcairn, né, o Leonardo Cobb, todos eles. O que pode ver da atualização agora feita anualmente, no geral, você que quer ter o mérito, é que a gente vê pouca mudança. A verdade é que a animação é uma coisa muito complexa e você vai e vem. Você vê que as drogas continuam as mesmas, porque não aparecem outras. Né? Tem uma, vai outra, né? Que adrenalina sempre na posição de dianteira, porque outra é melhor. Ela, estudos, é a melhor que a gente tem, certo? Ela chegou à posição, você lembra? Em algumas recomendações que ela perdeu, parece digital, né? Melhor, o digital vai, o digital vem. Então, quem vê a evolução, tem aquela que a adrenalina assumiu uma posição secundária, se pensou até, em alguns momentos, em tirar do protocolo assim, como droga de primeira linha, ela volta, mas ela volta porque realmente que não teve. Né? Você viu que a adrenalina foi e voltou, ele saiu, mas você fica nas mesmas questões. Se você for ver em termos de farmacológico, de 95 para cá, são as mesmas drogas rodizianas. Né? As grandes ações que tiveram foram realmente na estruturação, na logística da reanimação. E principalmente nas questões relativas à ventilação e à priorização cada vez maior da massagem cardíaca, principalmente questões da proteção. Né? Então, quando você falou da proteção, realmente é o grande ênfase dessa nova diretriz estava por conta do Covid. Estava por conta do Covid. Se a gente tirar o Covid, você vai ver que não tem muita novidade em relação aos outros. Né? Novidade de microfone ligado, as prioridades continuam a ventilação, cada vez mais a gente prioriza a massagem. Né? Essa produção da massagem se dá muito pela questão de defesa, devido, se você não vai fazer boca a boca, faça a massagem, de maneira. Ou se você não consegue logo a intubação, uma grande segura, faça a massagem. Né? Então, mas eu penso, é o melhor que a gente tem, e a gente vê que por todos os esforços que a gente tem feito, o mundo inteiro pesquisando, não é? Eu digo que a reanimação é bem similar a sepsis. Se a gente for ver, tem progresso, mas quando você vai na mortalidade nua e crua, então, não houve grandes progressos, entendeu? Você vê no conjunto geral. Estou dizendo porque eu quero dizer, eu passo isso para os colegas do dia a dia. Por isso que a animação, sexo, são temas de grande importância. Não é? Na medicina intensiva, o Vaio e o Samuelzinho,
Se você quer ser um grande intensivista, sempre você estude reanimação e sepsis. Por quê? Porque eles não é uma entidade, como se fosse uma infecção pulmonar, um pneumologista ou uma ciência renal. Eles são plurais. Por isso que é difícil, porque tem várias ações. Também tem transplante e trauma. É tão complexo. Você tem uma unidade level 1 nos Estados Unidos, tem trauma ou transplante. O grande elemento das transplantes, a aplicação são o ápice. Já expliquei. Então, reanimação, sepsis, elas têm tantas variáveis, ele é tão complexo na sua situação, porque então ele passa a ser um grande modelo de estudo para a filosofia da própria terapia civil, que é o suporte à nossa vida. Então, o Alan dizia, o ensino da reanimação é continuado e ele dá uma amplitude para o intensivista de todos os pontos de vista pela pesquisa e pela amplitude que ele tem do ensinamento, porque ele envolve os pilares filosóficos da própria medicina intensiva, do próprio suporte avançado de informação, não intensiva. Né? Então, é bem interessante. Em termos da proteção civil amplia, nós antes, a maior, como você bem disse, proteção que a gente tinha no indivíduo era você dizer todo mundo fora, quer dizer, era da desfilação, né? E sempre tinha medo da equipe de, na hora da desfilação, você proteger a equipe da desfilação. Hoje você continua com isso, mas com a Covid, cada vez vai aumentar, mesmo depois que passe a Covid, a proteção convinha a ele, né? Que está aí posta. Então, vamos ver aí o que traz em 2019. Você vê que continua um desafio de você ter uma droga melhor. Né? Uma droga, enquanto não tem, é de docanar. O Vaio dizia uma coisa muito interessante, que na minha linha de pesquisa, no estado de doutorado, a gente viu, do Donald Hart. Diz, olha, a gente tem docaína, a adrenalina é o melhor que a gente pode dar. Mas o Vaio dizia assim, quanto menos a gente tem que dar, melhor. Né? Porque não tem jeito, mas, inclusive no meu relato e na minha publicação, os pacientes que mais receberam adrenalina no prognóstico da coorte continuada depois, né, no corte transversal e na coorte de 9 anos, os pacientes que tiveram mais uso de adrenalina tiveram um prognóstico pior. Quando, inicialmente, naquela época, em 2000, eu falei com o professor Vaio, e achando que tinha alguma coisa estranha, ele disse, para mim já é esperado, mas ele que vem estudar no estômago do rato, você precisa. O indivíduo que sai na primeira dose é muito melhor. Quanto mais ele tiver, ele diz assim, a adrenalina é um mal necessário. Felizmente, a gente não tem outra melhor e a gente vai continuando. Esse é o desafio. Por isso, eu acho também que foi muito interessante essa ideia da América fazer reuniões anuais. Isso pela própria ciência. Né? Porque 5 anos no passado, Hélio, né? Hoje um ano que vale a 10, 20. Né? Então, realmente também, eu acho que um grande posicionamento é isso de ter know-how. E a logística, claro, quando o indivíduo traz uma ideia como essa, de se você não conseguir uma intubação, você partir para um device, né, supraótico, é muito interessante. Eu que tenho assim, uma boa experiência em cirurgia ambulatorial, os anestesistas que fazem cirurgia ambulatorial usam muito frequentemente, não esse dispositivo supraótico. Então, são as considerações gerais, e, mais uma vez, parabenizar a excelente exposição, que foi muito objetiva, muito didática, e só ratificando o que Marcelo diz, mas ratificando, eu acredito, Marcelo, primeiro dizer, Marcelo, foi uma grande ideia a gente fazer pelo Zoom, a gente já está fazendo uma sessão científica, você está convidado, sempre nas terça-feiras,
de meio-dia às 13, vem ser coordenada a sessão em homenagem, né, a Luiz René Decoux. Nós já vamos partir da terceira. Quem está coordenando a sessão é nosso colega Germano Emílio Souza, se bem, entendeu? Então, vai ter uma oportunidade depois de eu falar com o Germano para a gente conversar com você, para você dar uma contribuição lá também. Lá já é uma questão científica, a gente vai falar sobre, tipo assim, para você, sua experiência em pesquisa na área de cardiologia ou na reanimação, certo? Mas a gente já viu isso para o Zoom e quero dizer que eu acredito, Marcelo, que talvez a gente tenha tido aí uns 200 participantes, porque são 85 pontos, chegamos a 87, mas os 5 auditórios da gente o auditório, está vendo daqui, do Hospital de Registro, está com uma boa, tem mais de 10, 12 pessoas, o auditório do Hospital Regional São José dos Campos, também o auditório do Hospital de Itanhaém, certo? Eu só não tive acesso ao do Litoral Norte, não sei se está participando, entendeu? Que deveria estar, porque o Litoral Norte é um hospital de alta complexidade, foi o último inaugurado que nós estamos à frente, e que, apesar de ter sido inaugurado para hospital de alta complexidade, cirurgia cardíaca, vascular, ortopédica, trauma, etc., por causa do Covid, ele foi inaugurado. No Covid, ele só está voltado para o Covid. Mas o pessoal de lá que não assistiu perdeu, porque as diretrizes veio muito focadas aí no Covid. Viu? Então, fica o convite também para você, estando em São Paulo, nos visitar lá no Instituto. Sempre um prazer. E mais uma vez, obrigado. Muito bem, André. O Litoral Norte está lá, viu? O Litoral Norte estava com um auditório dedicado ali e todos eles participaram e assistiram. Tá? Isso eu queria comentar. A segunda coisa, o áudio do André às vezes ficou um pouco instável, mas a gente entendeu a maior parte da mensagem. E aí eu passo para o Hélio para consideração final para a gente encerrar a sessão. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez o convite, me sinto honrado, e é sempre bom rever os amigos, mesmo que virtualmente, que a gente só se vê virtualmente agora, Marcelo, a Rosa, o André, uma felicidade ver vocês, pelo menos, principalmente vê-los todos bem, isso melhor ainda, e contem sempre comigo que precisarem. Queria fazer um recadinho também nosso aqui, a gente está fazendo, começou ontem, na verdade vai até amanhã, a gente está fazendo o Summit da Abramed. Era a data do nosso Congresso Brasileiro, infelizmente com a Covid a gente, como todos, a gente não pôde reunir, então a gente decidiu que ia transferir o Congresso desse ano para o ano que vem, e nessa mesma data a gente fez um Summit online, juntando várias lideranças de medicina de emergência da América Latina, dos Estados Unidos, que estão participando, está super interessante, a gente começou ontem à noite, e vai até amanhã, é um Summit capitaneado pela CIDA, que também tem intensivista, lá de Maria Aparecida, de Minas Gerais, que é a nossa presidente da regional lá, né? E ela que organizou brilhantemente, tem uma turma muito boa, a gente começou ontem à noite. Então estão todos convidados também, Summit Abramed. Espetacular. Pessoal, essa sessão foi gravada, o Dr. Hélio Pena gentilmente cedeu os direitos de imagem, portanto, quem quiser receber o vídeo da sessão, basta preencher o formulário que se segue aí no chat, certo? E aí vocês poderão receber este vídeo. Eu agradeço novamente também ao Hélio pela gentileza de abrir mão do direito de imagem para a difusão desta palestra, dessa capacitação que foi tão importante e tão relevante. Muito obrigado a todos. Bom final de semana e até a próxima semana.